Olá pessoal, saudade de vocês. Sou o professor Wilson, do Ângulo Sorocaba, do Extensivo Noite, e nós vamos fazer um apanhado das aulas 1 e 2, né? As duas primeiras partes do nosso material. Bem, lembra que a gente começou em Grécia, e que a Grécia se estrutura a princípio em cidades-estado. Então a gente não pode chamar a Grécia de país. A Grécia é o quê? É um aglomerado de cidades-estado que nem chamava a Grécia, né? O nome era Elade, tá? Porque eles são os helenos. Bem, uma parte da origem, uma parte importante da origem da cultura grega veio da cidade de Creta, portanto, Creto-Micênica, Micenas, uma outra cidade da Grécia. Dá uma olhadinha naquela mitologia, né, do Minotauro, que a gente comentou, que eu expliquei para vocês. Então, a origem é essa, cidades-estado que começam a aglutinar sua cultura e acaba virando uma cultura só, porém, sem unidade política, a princípio só unidade cultural linguística. Bem, uma boa parte da história que a gente levanta dos gregos, a gente levanta a partir de duas grandes obras creditadas a um cara chamado Homero, que seriam Ilíada e Odisseia. Ilíada contando a história da guerra de Ílion, Ílion é Troia, a guerra de Troia, e as aventuras de Odisseu, ou seja, para nós Ulisses, então as aventuras de Ulisses. Lembrar que a estrutura, se é uma cidade-estado, a estrutura é uma estrutura de cidade. Cidade em grego, polis. Então a polis é o centro da atividade grega. Tá? Você tem a atividade concentrada na cidade, nas mãos de uma elite pensante e econômica. Quando a gente fala das cidades gregas, a gente fala de uma cidade que é praticamente uma exceção e uma cidade que é a padrão. Esparta, uma cidade militar, de base dória, ou seja, ela foi criada pelos dórios, vive de agricultura explorando os ilotas. Ilota é escravo, tá? Os espartanos são xenófobos. Essa palavra é importante hoje em dia. Xenofobia, não gostar do diferente, tá? Não gostar do diferente. Hoje em dia estão traduzindo como não gostar do estrangeiro. Porque o estrangeiro não é eu, então ele é diferente. E Atenas, que é quase o oposto, né? Atenas é comercial, ela gosta do estrangeiro, ela quer o estrangeiro traz dinheiro, traz comércio, traz tecnologia, então Atenas gosta do estrangeiro. Então Atenas, fundada por Jônios, na península da Ática, é o auge do pensamento grego lá pelo século V, surgimento dos filósofos, tá? Então Atenas e Esparta, lembrar isso. Atenas xenófila, gosta do estrangeiro, gosta do diferente. Democracia surge em Atenas. Atenas passou por várias formas de governo. Atenas foi monárquica, foi oligárquica, foi tirânica. E depois de um cara chamado Clístenes, começando com Sólo e chegando a Clístenes, ela passa a ser democrática. Mas cuidado, ela é muito diferente da democracia de hoje em dia. Quem era possível, quem tinha direitos políticos em Atenas? Homem, adulto, rico, nascido na cidade. Tá? Hoje em dia, mulheres e homens, hoje em dia não está dependendo de classe social para ter direito político. Nessa época, não. Então, a participação política estava restrita a regras muito mais rígidas que hoje. O teatro surge na Grécia, mas como uma forma de ensinar, entre aspas, moral da história. Então, você tem a historinha, e no final da historinha vem uma lição. Então o teatro servia muito para isso. Jogos Olímpicos são jogos de caráter religioso a princípio, porque eles são em homenagem a Zeus. Eram tão importantes os jogos que as guerras eram interrompidas no período dos jogos e os jogadores tinham salvo-conduto, ou seja, eles podiam atravessar pelo meio do campo inimigo porque eles estavam indo para os jogos. Os persas guerrearam contra os gregos. Essas guerras ficaram conhecidas como guerras médicas, porque persas derivam de um povo chamado Medos. E nas guerras médicas, Atenas sai vitoriosa de duas grandes batalhas, Batalha de Maratona, Batalha de Salamina. E Atenas decide que ela vai
mandar na Grécia. É a chamada hegemonia ateniense. Então ela cria a Liga de Delos. Delos é uma ilha onde ficavam guardados os barcos estratégicos de Atenas. E Atenas quer mandar em todo mundo. E com o dinheiro de todo mundo, Atenas, inclusive, reconstrói a cidade com um grande luxo, é o tal do século V ou século de Péricles, no qual ela usa o dinheiro dos outros. A Esparta não aceitou. Então, Esparta e Atenas vão começar uma guerra que vai durar 27 anos. Consequência da guerra, fragilização da Grécia. Uma guerra que dura 27 anos estraga os dois lados. Bem, ao final dessa guerra, a Esparta venceu, mas ao final dos 27 anos, o que começa? Começam invasões. Primeiro, eles são invadidos por os tebanos, depois pelos macedônios. Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. A partir da morte de Filipe, Alexandre começa uma expansão, domina todo o mundo antigo, né? Grande parte dele, pelo menos, e espalha a cultura grega, misturando essa cultura grega com a cultura oriental. Essa mistura fica chamada de helenístico, né? Helenística, cultura helenística. Então, cuidado, cultura grega, helênica, cultura helenística, grega mais oriental. Vamos para Roma agora. Roma, história lendária. Rômulo e Remo está num livro chamado Eneida, de um poeta chamado Virgílio. Rômulo e Remo. Lembrar que Rômulo mata Remo e funda na cidade, no local onde matou o irmão. Roma também vai passar por várias formas de governo, monarquia, mas a forma mais importante é quando o Senado, brigando com o rei, o último rei foi Tarquínio Soberbo, ele briga com o rei e cria a coisa de todos, res publica, coisa de todos. E aí Roma passa a ter uma governança mais aberta, com mais gente. O Senado é quem governava principalmente a parte da moral, costumes, dinheiro. Para não dar o poder na mão de uma pessoa só, o Senado criou as magistraturas, ou seja, pegar o que o rei fazia e dividir em cargos. Então você vai ter o cônsul, pretor, censor, edil e, para emergências, um ditador. Então veja que na Roma Antiga, ditador é previsto em lei, não é que nem hoje, é previsto em lei. Só que não havia aqui nenhum plebeu. Então os plebeus fazem uma revolta e conseguem cargo na magistratura. São as chamadas lutas sociais plebeias, na qual eles conseguem o tribuno da plebe. E com o tribuno da plebe eles conseguem leis, inclusive aquela que cancelava a escravidão por dívida. Dessas leis, uma delas, chamada Lei Hortência, criada por Tito Hortêncio, é a lei que cria o plebiscito. Bem, quem vai para a guerra? É o plebeu virando soldado. No lugar do plebeu, o trabalho é feito pelo escravo. Então os plebeus vão para a guerra. Quando eles voltam, eles já não têm casa, eles não têm esposa, eles não têm filhos, e eles gastam o dinheiro deles nos bacanais. Após gastarem o dinheiro, vão para a rua. E está virando um caos social. Então Roma vai começar a desenhar uma política chamada pão e circo, que é dar alimentação e diversão para essa população sem ocupação. Eu sou praticamente um DJ. Então, esse pão e circo custa caro, custa muito caro. Então, algumas pessoas pensaram em uma possibilidade de fazer uma outra política. É o caso dos irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Tibério Graco vai propor o quê? Ele vai propor doar as terras do Ager públicos, ou seja, as terras de Roma, para os pobres. Adivinha o que fizeram com ele? Mataram ele, né? Porque ele pensou em reforma agrária, mataram ele. Alguns anos depois, o irmão propõe distribuir comida, então, lei frumentária. Providenciaram o encontro dos irmãos, né? Mataram ele também. Bem, uma coisa que o imperador e os imperadores fizeram muito na Roma Antiga, no Egito, até na Grécia, obras públicas. Por quê? Porque a obra concretiza o seu poder, o seu nome. Então você faz uma grande construção, ela vai ter teu nome, você fica lá concretizado. E durante o período da construção tem comida e trabalho para todo mundo, então isso também causa uma certa paz social. Com a diminuição das conquistas romanas, menos escravos, menos dinheiro, crise. Outra coisa que vai trazer crise ao Império Romano é uma religião
chamada cristianismo, porque ela ataca as bases do Império Romano. Ela é contra o poder do imperador, ela é contra adorar o imperador, por isso contra o poder do imperador, ela é contra a guerra e ela trata todo mundo numa ideia de paz. Resultado, o cristianismo se torna uma religião proibida em Roma. O que existe em torno de Roma? As áreas que Roma não quis invadir, por alguma razão, mas mora gente lá, são os bárbaros. Esses bárbaros que moram em lugares ruins, nunca invadiam Roma, ou invadiam Roma em pequena escala, por quê? Porque Roma era poderosa. Conforme Roma fica menos poderosa, o que acontece? As invasões crescem, e essas invasões bárbaras vão precipitar o fim de Roma, e as pessoas das cidades vindo para o campo, ou seja, a ruralização, vão formar os feudos. Um abraço a todos vocês, precisando de mim é só falar.